Assim, eu vou começar pelo fator Endrick. Claro que a gente tem todo um Palmeiras para avaliar, mas eu acho que é muito expressiva a volta desse menino de uma seleção brasileira e a presença dele nesse jogo de hoje. O fator Endrick, ele é um dos fatores que, a meu ver, explicam por que o Zupa listou ali, né? Foi a vitória sobre o Palmeiras, no Horizontino. Empatou com o Palmeiras. Empatou com o Palmeiras, eliminou o São Paulo e eliminou o São Paulo. Mas eliminou o São Paulo. O fator Endrick, ele para mim é um dos motivos que vão ajudar a explicar por que esse Palmeiras, o Vitor pega o traço da personalidade, acho que é um pouco isso, por que esse Palmeiras ele vai ter dificuldade contra o Novo Horizontino, mas é muito difícil você imaginar que essa dificuldade ela vai virar uma coisa tipo, que vai te tirar do campeonato. O Corinthians talvez não vai ter esse traço, o Santos não vai ter esse traço, o São Paulo não teve esse traço no último jogo eliminatório, até poderia ter motivos, porque você tem gente como o Lucas, você pode ter uma disputa de pênalti, goleiro que pega pênalti. Agora, você tem gente do calibre do Endrick, que não é simplesmente a jogada que o Aníbal recupera, abre no Mike, levanta para o Flaco e uma bola que sobra na área. É como você aproveita. O que faltava ao Palmeiras no primeiro tempo? Espaço. Porque não foi simplesmente o Endrick que estava mais centralizado no segundo tempo. Não. O Novo Horizontino joga muito bem ajustado, sem dar espaço ao Palmeiras, ele vai tirando o jogo do Palmeiras. Se deu um mínimo espaço, quando a bola é levantada, quando o Mike levanta a bola, o Endrick já está desgarrado. A defesa já está marcando a bola. Basta o mínimo vacilo. E aí o Flaco vai escorar. E aí o Endrick ele precisa de muito pouco. Ele já deu a qualidade, é o fator que eu ia falar, é a qualidade que você vai ter um cara que já vai dominar, preparando para bater, porque a todo tempo ele aguenta, sabe o que ele quer fazer com a bola. Você lembra daquele lance do Endrick contra o Botafogo? Aquele gol que ficou aquele debate, dominou por querer, que pra mim ele já domina por querer, com a canela ali pra dar a batida. Ele está sempre buscando ajeitar a bola pra batida, pra finalizar, pra buscar os... Você tem isso, você tem o Mike pra dar um drible, que não é simples ele de curto. Você tem o Aníbal Moreno pra recuperar a bola. Você tem o Flaco, que se não é genial, ele tava ali pra ganhar aquela disputa, tinha acabado de ganhar uma disputa pelo alto também. O Piquerez, que é uma das armas, pra mim não foi tão bem quanto em outros momentos. Então, você tem muitos fatores ali que vão te ajudar a destravar um jogo contra uma equipe muito interessante como o Novo Horizontino. O Palmeiras tem muito mais isso que os outros hoje. Então, 1-0 que às vezes parece simples e pouco, mas você constrói 1-0 aí você... É seguro, é a tal da personalidade, a característica é muito difícil, o Zupa que falou, né? De você tomar gols, que reverter a situação. Então, é possível explicar por que esse Palmeiras, o 1-0 não é a bola simples, ou algo aleatório, ou uma bola entrou para um lado, não entrou para o outro, você consegue entender por que o Palmeiras constrói. Mas você está supervalorizando o Novo Horizontino, que é um time muito bem treinado, time correto, mas, obviamente, pegando um Palmeiras jogando no nível que o Palmeiras tem, no nível que é do Palmeiras, não conseguiria resistir por tanto tempo. A jogada, eu concordo contigo, ela é muito bem... supervalorizando? Você está falando que o Novo Horizontino... acho muito interessante o Horizontino resistir como ele resiste no primeiro tempo, que ainda que não tenha uma mobilização porque é um estadual... Volta de Allianz, Palmeiras precisa fazer resultado, jogo em casa, você queria ver esse Palmeiras jogando para o seu... Eu acho que não é supervalorizado, acho que é muito interessante o que ele fez até aqui no Campeonato Paulista, não só pelo jogo de hoje, mas você também não pode. Você perde o Chico, não sei exatamente se é só uma opção, você perde o Chico, você desarranja, você tem um espaço para o Endrick dentro na área, porque é interessante, não acho que é supervalorizar, eu acho que com o que se tem, então, assim, o que se dificulta para outros elementos, acho que é interessante. Eu acho que quem joga a partida sempre... é o jogador, sempre são os jogadores. Então, não adianta o treinador preparar tudo da melhor maneira possível. Se a execução não for boa, mas o gol, para mim, que óbvio, tem o talento do Endrick, a semana do Endrick é a semana iluminada, a semana da vida dele como jogador, né? Gol em Wembley, gol no Bernabéu, gol na semifinal do estadual, isso aí não se discute. Mas, para mim, é muito mérito da jogada coletiva, porque é o Mike... O Flaco na posição certa de frente, e aí tem um pequeno equívoco da defesa do Novo Horizontino, é o que o Pedro disse, deu espaço, errou contra o Palmeiras, é letal. Não, a bola roubada é parte da marcação. E a virtude de Palmeiras jogar com uma dupla de ataque, né? Porque é o Flaco junto com o Endrick. Então, e o Endrick vindo de frente com a defesa... indo toda para trás, né? E aí tem o erro do Marlon, que ficou um pouco perdido. O segundo que ele se perdeu, o Endrick dominou a bola. E aí a categoria do jogador. Mas isso é uma coisa que passa muito pelo Abel. Só um detalhe para passar pelo Abel. Muito com a cara do Abel. O Endrick é um jogador... Eu até fiz essa análise no Sport Center depois do gol que ele fez no Bernabéu, porque... O gol que ele fez contra o Botafogo, né? O gol que ele ajeita com o joelho. O gol que ele fez contra o Corinthians na Arena Barueri. O gol que ele fez no Bernabéu. O gol de hoje. São 4 gols, no mínimo, né? Deve ter outros, em que ele espera a zaga, uma fração de segundo, mas a leitura de lance dele, numa bola cruzada, ele espera a zaga afundar e ele dá o passo atrás. Ele
raramente em jogadas assim, ele está marcado pelos zagueiros, porque ele espera. Então, a leitura de jogo dele é muito inteligente para esse tipo de lance. O fato de ele não ser o centroavante facilitou a existência, a presença de um cara como o Flaco Lopes no jogo e o Endrick como um segundo atacante possibilitou a ele aproveitar uma centrada de cabeça do centroavante e a jogada foi muito bem construída. Você fala sobre a questão de motivação, como o Endrick conseguiu superar tudo, inclusive, essa semana para estar a fim de jogar. Eu acho que isso passa muito por duas coisas. Primeiro que ter 17 anos é uma delícia. Né? Ter 17 anos, nada cara, cansa, joga aqui, joga corre. lá, voltou na nave da patroa confortável, com o fisioterapeuta do Palmeiras dentro do avião, recuperou, e ter 17 anos é muito gostoso para isso. O segundo é o papel do Abel. E me chamou muito a atenção Isso é essencial. a entrevista que o Abel deu na chegada do Allianz Parque. Ele, óbvio, foi perguntado sobre o Endrick, e ele fala que ele conversou com o Endrick antes do jogo, né, na academia de futebol, e falou para o Endrick: entendo, a sua semana é maravilhosa, você merece tudo isso, mas não esqueça quem te propiciou chegar até onde você esteve essa semana. Se não fosse o Palmeiras, você não estava lá. Se não fosse os seus companheiros, você não estava lá. Se não fosse o seu trabalho aqui, você não estava lá onde você esteve essa semana. E o Abel, acho que foi quando o Endrick estava no pré-olímpico, com a seleção que não conseguiu a classificação para os Jogos de Paris, o Abel chegou a dar uma entrevista, uma das coletivas, onde ele é perguntado sobre o Endrick, e ele falava: olha, estou preocupado, porque eu estou curioso para saber qual Endrick vai voltar para mim. Se é o Endrick com cabeça ainda do Palmeiras, ou se vai ser o Endrick com uma cabeça já lá fora. E depois da semana que ele teve agora, seria super normal, né? Não seria o melhor para o Palmeiras, para o palmeirense, mas seria Florentino entrou no vestiário para abraçar e dizer: a gente está te esperando. Né? Acho que depois dessa semana, o Endrick, mais do que nunca, virou um cidadão do mundo, né? Porque a gente conhecia o Endrick. O mundo conheceu escancaradamente essa semana. Até natural que ele voltasse com uma cabeça um pouquinho mais aérea, mas por causa da maneira que o Endrick e ele é um jovem maduro, um jovem precoce em termos de amadurecimento, e pelo trabalho firme, próximo que o Abel faz com ele, de trato reto, ele chegou louco para jogar. E se o Abel não tira a força, ele ia voltar. Ele machucou e ele queria voltar. Ele fez um joia para voltar. Eu falei: não, segura, vamos tirar para não ter um problema. Né? Você falou duas coisas que eu acho que é muito importante, porque eu sempre gosto de dizer que futebol é um esporte que você joga com a cabeça e executa com o corpo. Primeiro você fala da leitura do Endrick no lance do gol e cita outras jogadas, né, de sucesso. É um menino de 17 anos de idade tendo uma compreensão de jogo acima dos jogadores mais experientes do adversário, sendo que o jogo de destruir é mais difícil de construir. O menino, para conseguir o gol, né, jogadores mais experientes se perdendo na inteligência do momento, do lance, que é a decisão muito rápida para um jogador tão jovem. Né? Obviamente, isso passa pelo lance treinado pelo Abel. O lance não é do nada, não é fortuito. É uma jogada que o Palmeiras repete muitas vezes, essa inversão de bola para o centroavante, para quem vem de trás. Uma jogada tradicional. Quando não é o Palmeiras. Às vezes é o Veiga chegando para bater. Isso não é novo, é uma jogada clássica do Abel, executado por temporadas de jeitos diferentes. E a segunda coisa que o Zupac fala, e eu falo da inteligência, e aí não só a inteligência do jogo, mas a inteligência emocional, de como enxergar a carreira. Né? Porque são duas coisas do argumento. Eu concordo totalmente com o Zupac, dois dos argumentos muito fortes. Um, a inteligência para ter a condição de finalizar, para poder aproveitar a qualidade, porque não adianta você ser muito inteligente e tomar decisões equivocadas em campo. Sim. E para entender que, nesse momento, o melhor que ele pode fazer é o jogo de hoje. Porque o futebol de hoje proporciona uma coisa que o futebol de antigamente não proporcionava. E eu sei que algumas pessoas podem se incomodar, jogadores de antigamente e tal, e o futebol de antigamente tem coisas melhores que o de hoje, com os aspectos, e outras coisas piores. Sim. E uma coisa pior que tinha era, se um jogador vendido para um clube de fora, era raro sair, para o Real Madrid, fosse entrar num jogo decisivo contra uma equipe do interior, uma equipe pequena, com os jogadores precisando subir na carreira, eles entravam para quebrar esse jogador para intimidá-lo, para ele não colocar o pé na bola. Hoje, os jogadores respeitam os seus adversários como colega de trabalho. Também porque essa é uma grande evolução do futebol. O VAR ajuda nisso. Eu não sei se é a também. evolução do futebol ou se é a câmeras, mas evolução de respeita. câmeras no Mas futebol. acho que a evolução que ele fala é isso. Como um todo. Acho que como Hoje um o todo. futebol evoluiu para coibir esse tipo de comportamento. Exatamente. Que não tem nada de folclórico, né? É uma coisa meio antidesportiva. Sim. Só pra gente não deixar passar aqui, ele dá uma entrevista agora em saída de campo falando assim, eu jogaria ainda que eu tivesse só 1%, mesmo sem uma perna, porque é uma maneira de retribuir só um gostinho do que o Palmeiras fez por mim. Pegou então, tudo que o Abel falou. Olha o que o Zupac falou.
comemoração vocês estão dele, a dizendo comemoração aqui. dele, ela é isso. Ela é isso. Ele pega o tapetinho lá do símbolo do Palmeiras e mostra. Tipo assim, ó, eu sou o Endrick, essa semana eu fiz um gol, na semana passada eu fiz um gol em Wembley, essa semana... o Palmeiras. Eu sou, é isso. Eu ainda sou o Endrick do Palmeiras. E é óbvio que passa na cabeça do... Se você perguntasse para o jogador, provavelmente, eu posso fazer a carreira no Palmeiras até os 21 anos, eu quero ganhar Libertadores, quem sabe ganhar o Mundial de Clubes, quem sabe ganhar os principais torneios, depois de fazer minha carreira na Europa. Eu acredito que o jogador gostaria, tá? Aliás, não só o Endrick, eu acredito que grande parte dos jogadores gostariam de jogar mais tempo no futebol brasileiro, mas não dá. Então o Endrick está desfrutando, e ele está no Palmeiras há bastante tempo, do prazer que é, depois de tanto trabalho em categorias de base, em subir, em esperar para virar um titular da equipe, né, esperar o momento de entrar na equipe mais vencedora dos últimos tempos do futebol brasileiro, o atual bicampeão brasileiro. Né? Então ele está desfrutando e o período vai ser muito curto, porque logo mais ele vai embora. Né? Então, eu acho que esse respeito e o prazer de jogar... A última chance dele ser campeão pelo Palmeiras é agora. E ainda bem que o Abel tira ele de campo, segurando ele para a final, porque eu acho que esse prazer, essa vontade de ganhar, vai fazer do Endrick a melhor versão possível dele nesse momento nos jogos decisivos, o que pode ser um problema para o Santos. Sério. Mas eu acho muito isso, porque a final do Paulista, o Zupac falou que é o único título que ele tem... Porque ele vai embora também. Ele entra agora numa contagem regressiva, né? Com a confirmação das finais do Paulista, são 19 jogos que faltam para o Endrick ir embora, que são os 2 das finais, 9 rodadas do Brasileiro, 6 rodadas da fase de grupo da Libertadores e 2 jogos da terceira fase. E não dá para jogar todos os jogos, obviamente. Sim, então eu acho que tem isso. Essa final para o Endrick, para o azar do Santista, ela vai ser algo muito especial. Sim. O Endrick, para mim, é o cara da reta final do Campeonato Brasileiro, mas o Endrick pode ser também o cara de um Campeonato Paulista que tem 2 finais. Final para chamar de jogo decisivo e tudo mais. E só uma coisinha que a gente vai bater muito na tecla do Endrick, e é justo, está uma semana falando, o da TSPN, Matheus Carreira até postou conta, né? Ele não tinha feito ainda gols em 3 jogos seguidos, é a primeira vez na carreira também, então a semana mais especial ainda. Uma besteirinha, né? É que eu vou reforçar para além do Endrick, porque me chama muita atenção. Na construtiva, que você bem lembra, a gente já viu isso, bola que inverte, traz, tem o Veiga, tem o Zé Rafael, hoje foi de várias formas. Chega nessa construção, o Aníbal Moreno, que me chama a atenção, o Aníbal Moreno, que ele recupera e já abre no Mike, ele a todo momento ele vai aproximando e gerando uma linha de passe para o Mike. Então, o cara tem sempre um cara de olho nele. Esse cara de olho nele, se ele não passa, ele estava grudado no Endrick dentro da área. O cara ficou o tempo inteiro na dúvida se ele saía no Moreno, se ele cobriu o Endrick. No cruzamento ele se perdeu. O Endrick deu um passinho para frente e depois, como o Zupac explicou, ele recuou para esperar a bola. Então, o Aníbal Moreno, para mim, também, a gente vai falar muito do Endrick, os próximos 19 jogos, muitos anos. Não, eu acho justo me agrada muito a partida dele, como é inteligente para recuperar, para distribuir, para puxar uma marcação, para dar uma linha de passe. Eu gosto muito desse jogador hoje, mais uma vez. Foi o que eu falei no começo aqui. Para mim, já é titular do Abel. Assim, conquistou isso de maneira muito rápida, que é difícil com o Abel. Mas eu acho justo a gente migrar de jogador, até porque a gente bate na tecla o tempo todo do quanto o Palmeiras é coletivo, do quanto o coletivo potencia o individual, assim. Então, pensando coletivamente, já que hoje, apesar dos elogios que a gente está fazendo ao individual, não foi um jogo brilhante no sentido do que o Palmeiras já apresentou. Tem a motivação que o Birner traz, eu acho justíssima para um time que é a 5ª final consecutiva de Paulista, que vive em Libertadores, mas quais são os pontos para se olhar pensando no nível de enfrentamento real, que não vai ser o do Novo Horizontino na temporada? Hoje, por exemplo, acho que o Palmeiras apresentou uma fragilidade no primeiro tempo em especial que poderia ter custado pontos, que foi o espaço entre o Mike e o Marcos Rocha no primeiro tempo. Porque nesse modelo de jogo que o Abel implementa, nesse Palmeiras com 3 zagueiros, né, o Rocha como zagueiro, o Mike, mais do que o Piquerez, especialmente no jogo de hoje, ele é um ala, ele é um ponta, mais do que um ala, muito espetado. Inclusive, eu acho que o Mike faz uma grande temporada. Esse sistema potencializa o Mike demais, né? Demais. Acho que o Dorival tem olhado para o futebol brasileiro. Se o Mike não tivesse se machucado antes, talvez no período de convocação, o Mike estivesse numa pré-lista ou numa lista do Dorival, porque eu acho que ele tecnicamente merece dentro dessa escassez de laterais que a gente tem. Mas, por estar muito agudo e o Palmeiras tentando atacar por ali o tempo inteiro,
Nas costas do Mike ficou um espaço. E o Heverson caiu muito por ali, o Rômulo caiu bastante por ali. E ali o Palmeiras foi machucado pelo Novo Horizontino, que não fez o seu gol no primeiro tempo, por detalhes. E o Santos é um time, nas mãos do Fábio Carille, que tenta jogar bastante em transição com os pontas. Né? O Guilherme pela esquerda, geralmente, embora não faça um grande campeonato paulista. Mas é um cara de velocidade. É um time vertical, né? Não é um time de muito toque de bola, de muita triangulação. Quando o Pituca distribui, distribui, ele sabe onde buscar. Sabe uma coisa que eu acho que corrobora que você está falando, Zupa? Eu vi esse espaço, mas eu também vi esse espaço nas costas do Piquerez. Só que quem cobria as costas do Piquerez? O Murilo. Sim. O Murilo, bem. E aí, essa cobertura que você vai precisar pensar nas costas do Mike, que é o Marcos Rocha, aí eu tô com você. Eu também não vi isso bem ajustado. Ela fala sobre esse aspecto também. O Gomes também teve problemas para cobrir. O Gomes não faz uma grande temporada. Exatamente. O Gomes, ele é o Gustavo Gomes, claro, ele é, mas em condições gerais, o melhor zagueiro do continente. Mas o Gustavo Gomes não faz uma grande temporada. Então o Palmeiras suportou bem a ausência do Gomes. Acho que foi mais um desajuste de jogo mesmo, porque o Palmeiras tentava agredir muito pelos lados, mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. E o Novo Horizontino, sabidamente, tentou explorar. Eu até acho que a alteração que o Eduardo Batista faz no intervalo, tirando o Chico, colocando o Danilo Barcelos, que é o lateral de origem, mas se comportou em vários momentos como um zagueiro por ali, foi justamente para tentar dar um pouco mais de liberdade para o Heverson explorar esse espaço. Mas o Novo Horizontino tomou o gol cedo, ali, relativamente Escolha cedo. de Sofia, né? E aí não conseguiu reagir, porque o Palmeiras controlou. Mas eu acho muito curioso, trazendo os dois assuntos discutidos, quando a gente passou aqui uns bons minutos falando do Endrick. Sim. E você trouxe a questão de, olha, vamos mudar um pouco a conversa, porque a marca desse Palmeiras é ser um time coletivo. Acho que dá para juntar essas duas informações e constatar que pela primeira vez nas 4 temporadas que o Abel dirige o Palmeiras, a gente tem um protagonista claro no time do Palmeiras. O Endrick, a importância que o Endrick passa a ter no futebol brasileiro e no time do Palmeiras, ela destoa um pouco com esse olhar coletivo que a gente sempre teve para o time do Palmeiras. Calma. Então é mais uma situação que o Palmeiras se adapta, né? Se adapta. Calma, por quê? E vai durar pouco, né? Porque ele vai embora. A gente vai ouvir daqui a pouco a entrevista do Abel. Sim, estou ansiosa. E eu desconfio que... Ele não vai concordar com o Zupac. É, porque o Mike tá jogando, eu concordo com o Zupac, mais uma vez, em nível muito alto. Por algum tempo, ele foi o melhor jogador do Palmeiras na temporada passada, principalmente no primeiro semestre, né? O Veiga, para mim, pode ser um protagonista a qualquer momento. Hoje não fez um bom jogo. Mas qualquer momento hoje pode não ser foi, O Zé Rafael é um símbolo desse time, né? E o Aníbal Moreira é um jogador em ascensão. Absolutamente coletivo. Em ascensão. Eu, por exemplo, se tivesse que apostar num protagonista, por exemplo, quem vai ser o principal protagonista do Palmeiras nesses jogos que restam pro Endrick? 19 Eu jogos. confio mais no Veiga que no Endrick, posso estar errado. Porque é o jogador mais pronto, apesar do Endrick ser um jogador que vai chegar na carreira num nível muito superior à carreira do Veiga. Nesses 19 jogos até o Nesses 19 junho, jogos. ali? Nesses 19 jogos. Chefe, eu acho que se potencializar o futebol... Está errado. Claro. Se tivesse que apostar, eu apostaria nisso. Se o futebol do Rafael Veiga subir de produção desse jeito, ele vai potencializar o futebol do Endrick. Até pela faixa de campo que o Veiga Ele vai dividir a atenção. Então, bom, eu gosto mais do De Bruyne que do Haaland, tá? Só para explicar que o meu futebol vai adorar o Haaland. Eu concordo com Por você. exemplo, para mim, o craque do campeonato, para mim, até aqui, é o Flaco Lopes. Para mim é quem joga melhor o campeonato como um todo. Bem lembrado. Mas a figura do Endrick, ela nos leva a olhar para o Palmeiras tendo uma estrela. E é diferente. A gente olhou o Palmeiras o tempo inteiro tem como o lúdico. Isso eu acho interessante, como o Palmeiras se adapta bem a isso também. Eu concordo. Tem o lúdico do Endrick. Porque o Dudu no ápice da forma ele volta do coletivo no Palmeiras. Pois é. Ele volta se com o carimbo Endrick virar protagonista... Desculpa, Pedro. Nada. Se o Endrick virar o protagonista do time... É ruim para o time, porque ele vai significa para embora mim que no o meio do Palmeiras ano. coletivamente não vai render aquilo que o treinador quer. Ele pode ser o mais decisivo, não significa o protagonista. Porque o Palmeiras não é isso. O jogo do Palmeiras, ele não vai passar só pelo Endrick. Não, claro Mas que não. o lúdico, quando ele pega hoje e ele tem a questão de ter a qualidade coletivo. É isso. Mas com é uma boa discussão. uma estrela mais destacada, porque é inevitável. É inevitável. E é perfeitamente compreensível achar que o Veiga pode Somos todos resolver os jogos, essa semana, mas o eu Flaco, sempre o jogador, espero um dia após o o Endrick outro. fazendo gol. Só que o lúdico do que ele faz, com a idade que ele faz, com a personalidade que ele tem, com a qualidade que ele tem naquele domínio, é muito difícil a gente não carimbar antes da saída dele, que foi o Palmeiras do Endrick, campeão brasileiro, E é claro pode que ser o Abel vai, tripaulista. é claro que o Abel vai puxar para baixo, e é a obrigação dele puxar A para baixo. entrevista que você citou já é isso. Precisa, e faz bem pro Endrick. Então eu vou Lógico. inverter desculpa, Dani. Não, fica à vontade. Vou atropelar aqui, eu sei que você que faz as perguntas aqui.
né? A gente troca as ideias, mas eu vou inverter isso. Está liberado pela democracia. Você acha justo, nesse momento da carreira, esperar do Endrick esse protagonismo ou você acha mais justo esperar, por exemplo, que o Veiga seja esse jogador decisivo Quando nesse que o período? Endrick respeitou o tempo de carreira? É isso que eu estou perguntando o que vocês acham. Só quero saber o que Ele subverte a lógica. Calma, torcedores, Quero calma. saber, quero saber. Eu acho que esse é o diferencial dele. É Ele explode absolutamente espontâneo. É isso. E Não, essa é uma- perfeito, mas você acha justo que eu espere isso Não, dele? Ou mas espere a gente- isso dos outros jogadores e ele sendo um a mais decisivo? A gente não tá Não, colocando ok. nas costas dele. Só que tem pra mim... Não, ele tá subverte. puxando pra ele há Quando muito ele vai, tempo Quando ele vai já. pro Sub-17, é justo esperar que o menino do Sub-15 resolva? Não, mas ele resolve. Quando ele vai pro Sub-20, é justo esperar que o menino do Sub-17 resolva? Não, mas ele resolve. Quando ele sobe pro profissional, é justo colocar na conta dele expectativa pela arrancada naquela reta final de brasileiro? Não, Sem mas ele, ele talvez não assume. teria conseguido arrancar. É justo hoje Isso é virar e inegável. falar, esperamos que o Endrick resolva? Talvez não, mas ele vai subverter nessa lógica. Ele vai atropelando o roteiro, entendeu? Por isso que eu espero dele, porque a natureza dele é atropelar o roteiro. Eu acho que é o justo o contrário. início, desculpa, só para finalizar a semana que foi. É justo o início de trabalho do Dorival, em meia bagunça que estava a seleção, você virar e falar, o Endrick tem que resolver. Não, mas ele atropela também e vai É o resolvendo. contrário. Por isso não que eu espero Não é dele. que a gente está esperando dele há Não. muito tempo. A gente tirou a pressão dele até durante E ele só mais vai. tempo É. do que ele precisava. Quando ele bate no peito num Palmeiras e Botafogo e fala, dá a bola em mim, Isso é impressionante. ele assume pra ele essa pressão e ele tem personalidade pra isso. Não é que a gente está colocando nele um peso que ele não pode carregar, é que ele tem surpreendido repetidamente as nossas expectativas. E eu acho que tem mais um ponto aí, que aí entra no lúdico, que é o Endrick, obviamente, é um jogador revelado, cuidado pelo Palmeiras, moldado pelo Palmeiras, e isso é grandiosíssimo para o Palmeiras como instituição. Mas aí o lúdico é um menino brasileiro de 17 anos em quem um país inteiro tem Bicho, muita expectativa tem um- e muita esperança. Eu Tem-